Olá, hoje nós vamos falar sobre nutrição e bem-estar físico e emocional. Olá, bem-vinda. Olá, Ângela, bem-vinda. Oi, Cristina, bem-vinda. Oi, opa, entrou um monte de gente. Olá, olá. Solicitação. Hoje nós vamos fazer uma live, esse mês nós vamos fazer lives especiais. Oi, Duda. A Rita já está aqui conosco, tá? Então, deixa eu só dar um oi para quem está chegando. Oi, Dani. Todo mundo entrou junto, Rita, o que tem o lado bom. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante, que é exatamente a nutrição e o bem-estar físico e emocional. Nós vamos entender como é que a nutrição ela afeta o nosso corpo físico e emocional. E também falar sobre os alimentos que ajudam na prevenção, tanto da depressão quanto na doença de Parkinson. Então, assim, quem vai estar conosco é uma pessoa que eu gosto muito, é a Rita Padilha. Tá, ela se formou em nutrição, ela tem me ajudado dentro desses meus processos aí com a síndrome metabólica. Isso tem feito uma diferença para mim, embora devo dizer que eu sou meio preguiçosa, porque eu adoro um doce. Então, mesmo ela brigando comigo, eu continuo com os meus doces. Bom, Rita, bem-vinda. Se apresente para o grupo, para eles saberem quem você realmente é. Tá bom. Tá me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo super bem. Bom, primeiramente eu queria agradecer, Regina, pelo convite. Eu estou muito lisonjeada de estar aqui hoje, né, na sua live, né? E estou muito feliz de estar aqui. Que bom. O meu nome é Rita Padilha, né? Eu sou nutricionista. O meu foco de estudos atual é nutrição funcional, né? A nutrição funcional, ela rastreia sintomas, né, sinais e sintomas, né, e as características de cada paciente, ela relaciona as carências ou excessos de nutrientes, corrigindo desequilíbrios nutricionais, né, que podem sobrecarregar o nosso sistema imunológico e aí gerar processos alérgicos e tardios que podem provocar as doenças crônicas não transmissíveis. Estou falando aí das doenças crônicas, obesidade. Hoje nós estamos em duas pandemias, né? A epidemia da Covid e a epidemia das doenças crônicas não transmissíveis, que é a obesidade, depressão, ansiedade, né? A hiperatividade infantil, que a gente tem olhado muito crescer, o diabetes, né? E dentre coisas, a artrite reumatoide, né? Os distúrbios de comportamento. Então, a gente está vendo isso crescente, né? E queria falar um pouquinho de mim, né? O que me trouxe aqui. A Regina até acompanhou o meu processo, né? Eu acompanhei a doença do meu pai, que ele era cardíaco renal crônico, né? E durante um tempo que eu acompanhei, eu achava que ele não comia direito, né? E eu gostava muito de ler sobre nutrição, sobre alimentação saudável, né? Eu sempre gostei. E naquela época eu queria discutir com os médicos, mas não tinha o conhecimento que eu precisava, né? E eu também já estava quase me aposentando, né? Eu trabalhava com TI e resolvi voltar a estudar. Eu falei, eu vou voltar a estudar, vou estudar nutrição, porque assim eu consigo ajudar as pessoas que querem recuperar a sua vitalidade, né? Você vê que hoje em dia as pessoas estão perdendo saúde, né? E muito por conta da alimentação desregrada, né? Meu pai sempre me incentivou, né? Infelizmente hoje ele não está, né? Ele veio a falecer em 2016, mas eu quis finalizar, né? E levar isso para outras pessoas poderem também se beneficiar, né? Do poder da nutrição, recuperando a sua vida. Então, é um pouco disso, né? Uhum. Eu sempre acho interessante porque às vezes quando uma pessoa vem com depressão,
Eu não tenho esse conhecimento sobre nutrição, é lógico, né? Mas eu sempre coloquei para as pessoas, quando, eu estou com depressão, tá? Vamos avaliar que depressão você está. Porque nós temos a depressão que é a falta de lítio. Então, algumas pessoas, eu até já comentei, o meu organismo não metaboliza o ferro. Então, o meu ferro vive no pé. E as reações, os sintomas que eu tenho, as sensações, são a mesma de uma depressão. Eu fico sem força para sair da cama. Tá? E eu, emocionalmente eu estou ótima, eu só não tenho força física, porque a anemia tira toda a sua força física. Mas se de repente você não sabe, vai no psiquiatra, você é diagnosticada como depressiva, quando na verdade você só tem um problema de DNA que você tem que fazer uma reposição de ferro. Então eu já tive muito, eu sempre falo, olha, é de alimento, é DNA, porque lítio, a maior parte da depressão química é porque a pessoa não metaboliza lítio, ou ela tem um excesso de lítio. A Ângela está dizendo que ela também tem o mesmo problema. E eu levei muitos anos, Ângela, para descobrir isso. E quando eu descobri, eu trouxe isso para o consultório. A pessoa chegava e falava, olha, nós temos que avaliar se é uma questão química. Então, isso daí você vai ter que fazer exames. E aí você tem que procurar um endócrino para a gente fazer exame e ver se não é isso. Às vezes, a depressão é emocional, é uma perda, é um momento que você está falando, perdeu o emprego, perdeu o marido, perdeu alguma coisa, o cachorro, o gato. A gente fica depressivo, porque é um momento de luto. Né? E tem a depressão que é aquilo que nós vemos por alimento e que eu sempre falei, tinha gente que me considerava maluca, porque imagina, porque eu tive um caso de uma senhora que ela tomava remédio para depressão e uma vez conversando com ela, ela comentou que desde que tinham trocado a cozinheira, ela não comia a comida da cozinheira porque ela não gostava. Aí eu descobri que ela não comia. Ela, ou seja, é alimentação. Foi o caso mais rápido de cura, Rita. Eu mandei ela para uma nutricionista, na verdade, eu mandei ela trocar a cozinheira, no caso. E aí, a partir daí, ela começou a comer, e acabou a depressão, acabou o trabalho comigo. Perdi cliente porque o problema dela não era emocional, era comida. E aí, quando nós começamos a pensar agora em junho, eu falei, cara, eu quero trazer alguém que explique isso de uma forma mais clara, porque quando uma psicóloga fala, é empírico. Eu falo, porque são 32 anos de atendimento, então você observa a pessoa. Boa tarde, Ana, bem-vinda. E aí você vai percebendo, você fala, opa, aqui é isso, aqui é... Mas agora não. Quando nós estávamos conversando e você me falou, eu falei, oba, então agora vamos explicar tecnicamente. A Cristiane Martins está dizendo, pode ser deficiência de vitaminas também, B12, D, etc. Então, aí eu acho que entra essa parte de encaminhar para uma pessoa que realmente domina isso. E foi muito legal quando a Rita se formou, porque eu falei, opa, resolvi um problema. Agora já sei para quem mandar. E quem tem que mandar todo mundo para endócrino. Eu vou falar um pouquinho do papel da nutricionista, né? A nutricionista é uma educadora, né? Ela ensina como consumir os nutrientes necessários para o bom funcionamento do seu organismo. Então, ela sugere como consumir, como preparar, como acondicionar aquilo, né, para ele não perder as suas propriedades nutritivas. Né? Então, por exemplo, se você grelha, né, é diferente de você fritar, por exemplo. Ou você grelha ou você assa, é melhor do que você fazer uma fritura, porque a fritura ela eleva muito, né, o grau, né, de cocção e você perde os nutrientes, né, do alimento. Então, como acondicionar aquilo, né? Se você acondiciona em pote de vidro, em pote de plástico, né? Ele tem diferenças, né? Hoje, com a moderna nossa, né? A gente está muito exposto a toxinas, né? A xenobióticos, que a gente chama, né? Que são substâncias que são externas ao nosso organismo que a gente, quando ingere, viram tóxicos dentro da gente. Por exemplo, cigarros, né? Bebidas alcoólicas, inúmeros aditivos, corantes, conservantes artificiais que a gente consome nos produtos industrializados, né? Até às vezes maquiagem, né? O desodorante que você usa, né? Alguma coisa de higiene pessoal que tenha, por exemplo, fui numa farmácia procurando um desodorante sem alumínio, né? Que não tivesse alumínio. E é difícil você encontrar, você não encontra do rótulo, né?
Então, muitas vezes, né, esses aditivos, né, que a gente consome, né, essas toxinas, elas, agrotóxicos, né, por exemplo, na alimentação, se você não lava direito o alimento, ou se você não consome orgânico, né, ou não lava direito o alimento não orgânico, né, a higienização é muito importante para tirar todas essas toxinas. A própria poluição ambiental, né, o alumínio de panela, você, né, raspa a panela, está contaminando o seu alimento. Né? E esses xenobióticos, que a gente chama, eles impedem que as vitaminas e os minerais do nosso organismo, eles penetrem nas células, né? Eles meio que utilizam, né, os mesmos vetores ali das células e não deixam aquela vitamina entrar na função que ela precisa, gerar uma energia, um ATP, né? E aí eles geram o estresse oxidativo e aumenta muito o risco das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, E que as pessoas não sabem, né, Rita? Porque isso daí deveria ser algo que nós deveríamos aprender em casa na primeira infância. sim, Como lavar uma fruta. Eu estou fazendo um trabalho com o médico e ele me pediu, ele falou, você pode comer 4 frutas por dia, mas se ela não for mais natural, você me tire a casca. Não me coma maçã, pera, caqui, nada com casca. Eu fiquei olhando para ele e falei, eu sempre comi com casca. Ele falou, pois é, mas isso daí ele vai fazer com que o seu corpo fique muito contaminado. Então, assim, é 2 trabalhos. Você vai comer e eu vou ter que te dar remédio para limpar o teu corpo. Então, já não come. né? Eu falei, caramba, eu não tinha... eu descasco laranja, banana, mas algumas frutas eu aprendi a comer com casca. E hoje eu sei que não é bom, né? Então, Deixa. Oi, Ana Lu, oi, Kika, oi, Marcelo, bem-vindos. O Manuel está dizendo que ele também. Eu acredito que ele também fazia o mesmo que eu. pior é que a maior parte das vitaminas ela está na carne. Então, por isso a gente recomenda muito comer os produtos orgânicos, né? Porque aí você não tem esse problema agrotóxico, né? Então, é bem complicado. Se você se contamina, você não absorve a vitamina que você está comendo. Então, aí começa os problemas todos, né? E a Angela está dizendo que adora maçã com casca. Eu também. Mas, ultimamente, quando eu não encontro sem agrotóxico, eu tenho tirado, porque eu descobri que faz mais mal do que bem. Então, e esses xenobióticos, normalmente eles são lipossolúveis, né? Então, eles conseguem atravessar a nossa barreira hematoencefálica. E aí, eles podem causar uma neurotoxicidade, e aí começam aqueles sintomas, né, neurológicos, né, que a gente chama. Olha, a Duda está dizendo aqui que a mãe dela é sempre bom comprar orgânico. A mãe dela sempre diz. Aí a Ana falou que gostava de maçã. Então, na verdade, Duda, isso é uma coisa que nós deveríamos aprender em casa e que eu acho que quando começa esse processo, isso que a Rita está dizendo, eu acho que é muito importante. Eu acho que hoje nós estamos vivendo num momento onde nós temos tanto conhecimento que nós somos obrigados, é a minha percepção, a nos reeducar numa série de coisas, porque houveram muitas mudanças. E eu acho que um papel muito importante, principalmente, assim, eu diria adolescente, mesmo quem já tem mais idade, é essa reeducação. Porque isso faz toda a diferença até em relação a essa questão da idade, não é verdade, Rita? Com certeza, porque aquilo vai acumulando no seu organismo e quando você vai atingindo as idades mais avançadas, aquilo começa a vir, né? E você vai... até o medicamento, por exemplo, você vai no médico, ele te recomenda um medicamento por um mês e pede para você retornar para avaliação. Aí você... Aquele sintoma que você tinha que com o medicamento passou, você... que beleza, vou tomar esse medicamento. E não volta mais no médico. E aí você... Entendeu? Você continua tomando aquele medicamento, se intoxicando, sendo que se você voltasse no médico, ele poderia fazer um acompanhamento e falar, opa, você não precisa mais, agora corrigir, vamos diminuir, vou colocar um outro, né, menos potente, ou agora você dá uma manutenção só com uma fruta, uma verdura, né? Né? Aquela coisa que você não precisa mais do medicamento, mas você se intoxica às vezes um ano
aí você fala, puxa, não voltei no médico, mas tu continua tomando aquele remédio. Então, aquilo pode fazer mal para você, você não precisava daquilo, desse remédio, né? Então, a automedicação é uma coisa que pode acarretar uma diversas intoxicações no nosso corpo. A gente E é interessante isso, Rita, porque eu acho que o brasileiro ele tem uma tendência, eu tenho, e é uma coisa que eu tento evitar, mas eu sei que eu tenho, que é da automedicação. É como se a gente já nascesse achando que pode se automedicar. E às vezes isso daí pode trazer consequências muito sérias. Nós vimos agora nesse período da Covid pessoas que foram internadas porque resolveram fazer automedicação em relação à Covid e de repente criaram problemas seríssimos de rim, de baço, coisas que você olha e fala, mas a pessoa é louca? Não. A Duda está dizendo, as pessoas acham que se o médico te indicou uma vez, vai poder sempre tomar. Exatamente. O que acontece, tá, é que nós temos que tomar um cuidado e entender que se existem profissionais, nós precisamos pelo menos tentar entender e reeducar. E depois, eu sempre brinco, né? Para improvisar, primeiro você tem que conhecer. As pessoas adoram improvisar sem conhecer. Então, primeiro fazer uma reeducação, eu acho que mais do que alimentar, é uma reeducação de consciência, para entender o que funciona para você e o que não funciona. Eu descobri esse ano que eu sou alérgica a amendoim, a pimentão e a glúten. Então, e eu não sabia. Café eu já sabia, tá? Cafeína eu já sabia. Mas o amendoim, aí eu descobri, eu adoro amendoim. Nossa. Mas eu sou alérgica. Então, os alérgicos, eles trazem muita consequência para o seu organismo. Então, às vezes é melhor, por exemplo, se você é alérgico a uma coisa e não é alérgica a outra, que até para a maioria das pessoas faz mal, por exemplo. Se você for escolher entre um amendoim e uma batata frita, por exemplo, né, se você não tiver opção, é melhor que você coma a batata frita que o amendoim, porque você tem aquela alergia, e a alergia ela vai desencadear vários processos dentro do seu organismo que vai demorar meses para sair. Ao passo que a batata frita, mesmo que a fritura a gente não recomende, né? Mas como você não tem alergia, 1, 2 dias você já se livrou daquilo, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é identificar o que a pessoa é alérgica, né, para poder tirar os alimentos alergênicos e colocar alimentos que possam não fazer mal para a pessoa, né? A Ângela está dizendo assim, algum tipo de higienização de frutas que possa retirar o agrotóxico das cascas? Então, eu deixo de molho no vinagre, né? E depois eu tenho uma bucha separada só para limpar, né? E Rita, é algum vinagre específico? Que eu já descobri que para fazer limpeza do fígado e da vesícula tem que ser vinagre de maçã, tá? Para fazer alguma coisa é vinagre de álcool, outro é vinagre de vinho. Então eu descobri que tem muitos vinagres. Eu gosto do vinagre de maçã, mas eu acho que o vinagre os outros devem limpar também, mas não deixa gosto, né? O vinagre de maçã não deixa gosto. Entendi. Outros depois tira bem com a bucha, e dizia a minha avó Patrocínia, né? Muitos anos, esfrega com a bucha. Tem sabão, né? E tira o excesso, né? No gosto, né? Eu gosto. Para quem está ouvindo, por exemplo, você falou, eu comprei maçã e ela não é orgânica. Eu pego uma vasilha, encho de água, coloco uma quantidade a olho lá de vinagre e deixo 10 minutos, 20, como é que é isso? 10 minutos, já é o suficiente. E depois que ela ficou os 10 minutos ali de molho, isso eu faço para tudo, Regina, para verdura, né? Para legumes. O que eu vou cozinhar, eu lavo mais rápido, né? Mas o que eu vou comer cru, eu lavo bastante, né? Deixo os 10 minutos. Às vezes eu deixo até mais, quando estou fazendo outra coisa, passou o tempo, né? Na cozinha, e eu já faço. Opa, já passou 10 minutos. Aí vou lá, escorro bem, né?
lavo de novo, né? Se é uma folha, é importante a ação mecânica da mão em cima da folha, né? Para você tirar todas as impurezas, né? Porque às vezes você não passando a mão, só com a água ela não sai. E deixar escorrer, secar, eu seco naquela centrífuga, né? E quando eu guardo na geladeira, sempre com o papelzinho embaixo, né? Papel por baixo e papel por cima. Às vezes eu ponho 3 camadas no papel, porque aí ele fica seco, né? Ele precisa ficar seco na geladeira, senão em um dia, depois ele já estraga, né? Principalmente a folha, né? Então, se ela ficar sequinha na geladeira, você consegue consumir aquilo 3, 4, 5 dias. Né? Então, Na verdade, isso é uma série de detalhes, não é verdade, Rita? Não é só o que comer, né? É como preparar, é como armazenar, tem uma série de... São passos, né? Como tudo, né? É um processo, né? então, o que acontece? Quando o paciente vem, a gente vai ensinar tudo isso, né? Né? Tem um bookzinho de primeira consulta, né? Eu fui aperfeiçoando, viu, Regina? Preciso mandar o seu. Ótimo. Você sabe que eu já pensei no seguinte, Rita, a gente podia pensar em gravar uns videozinhos ensinando essas coisas básicas, porque a pessoa passou pela consulta, ela já leva para casa o link lá do YouTube e ela pode ficar usando quando ela quiser, né? Mas isso a gente acha bastante também no YouTube. Se você procurar, a gente consegue achar. Mas a gente orienta, né? E o que acontece? A pessoa vai ganhando essa autonomia até ela aprender a comer sozinha. Ela não precisa de nutricionista. Tem gente que gosta de continuar vindo, mas para variar cardápio, né? Pegar receitas, mas isso também a gente consegue fazer tudo pela internet, no YouTube, né? Nesses vídeos que é bem legal. Rita, a gente começou falando sobre a questão da alimentação e depressão e fomos aí por um caminho que eu já percebi que falou em alimento, é importantíssimo. Mas assim, a Ângela, acredito que seja a Carol, SA deve ser Carol, ela disse lindas, muito obrigada. E a Ângela falou, congelados perdem vitaminas? Então, tem processos para congelar, né? Quando você vai congelar, por exemplo, vamos pegar uma verdura, lá a couve, né? Eu tenho que fazer um processo que a gente chama de branqueamento, né? Você pega aquela couve, você vai cozinhar ela no vapor, né? Então, tem aquela cestinha, ou se você não tiver a cestinha, você põe numa peneira, né? Você cozinha 3 minutos no vapor e depois você coloca a verdura, você tira dali e bota numa água com gelo. Esfria ela de repente, né? Escorre, põe acondiciona, né? E aí pode congelar. Quando você for comer aquela couve, cortou ela na hora. Né? Então, existem processos, né? Aí a gente aqui vai se estender bastante, né? Se a gente for falar, mas existem processos. Com isso, você não perde nenhuma vitamina. Né? O problema é você pegar da feira e enfiar dentro da geladeira, né? Então, o trabalho quando você chega da feira, você chega com 500 verduras. E fazer tudo isso dá trabalho, né? Então, às vezes, você deixa na geladeira, sei lá, pode fazer, mas aí de um dia para o outro, às vezes, dependendo de como você acondicionou, você perde, você estraga, né? Então, o trabalho maior é no dia da feira, né? Você fazer, coloca, né? Higienizar tudo, né? Então, se você compra muita coisa, aí dá trabalho mesmo. Né? Tem que ter paciência. Aí é de bom tom reservar um tempo, né? Rita, nós começamos falando muito em relação a doenças, a questão de depressão, de ansiedade, Parkinson, Alzheimer. Só um comentário, né? Eu acho que eu nem comentei com você, mas esse médico, eu sempre falei com você, eu sempre reclamei que desde que eu me conheço por gente, eu tenho uma dor no corpo. Tem períodos que eu tenho muitas dores e essas dores eu fui em N médicos, N.
Pra você ter uma ideia, com 20 anos eu estava num reumatologista e o cara me chamou de louca, né? Porque você não pode ter reumatismo. Eu falei, mas eu tenho dor. Fiz uns 1000 exames, não deu nada. E esses anos todos, né, de lá para cá, eu sempre tento, toda vez, todo ano, quando eu faço check-up, é a mesma reclamação. Eu tenho dor no corpo, eu tenho dor no corpo, eu tenho dor no corpo. E esse médico que eu estou indo, ele fez alguns exames e eu não comentei sobre a dor, porque ele já estava fazendo tantos exames loucos, eu estava assim, né? E aí, na última sessão que eu fui, ele olhou para mim e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Nos primeiros exames, você estava com muita inflamação. Você não tinha dor? Eu tinha, eu sempre tive dor. Ele falou, a sua dor era por causa do glúten. Porque seu corpo estava totalmente inflamado por causa do glúten e porque você estava comendo alguns produtos que te dão alergia. Você deve, se eu estiver correta, e aí ele ainda disse uma outra coisa, eu tinha acabado de passar por 2 endócrinos e todas consideraram minha vitamina D ótima com 23, que era a sominha lá, e ele falou para mim, não, você está com uma vitamina D que te dá dor. E com a dosagem que ele me deu, e aí, óbvio, serve para mim, tá? Talvez para outra pessoa não sirva. Você acredita que depois de anos com dor, eu não tenho mais dor? E grande parte era por causa do glúten? Uhum, acredito. Porque eu fiquei assim, eu falei, gente, eu gastei tanto dinheiro, tanto médico. E era tirar o glúten. E hoje eu tô começando a introduzir, né? Então, por isso que a alimentação também tem me interessado tanto. Claro. Eu queria entender, Rita, qual é o papel da nutricionista quando a gente fala ela como membro de uma equipe multidisciplinar, quando a gente está trabalhando os transtornos neurológicos ou mentais, né? Aí a gente está falando depressão, ansiedade, doença de Parkinson, Alzheimer. Como é que funciona o papel da nutricionista? Olá, Gisele, bem-vinda. Então, a nutricionista na equipe multidisciplinar, né, ela vai explicar o que precisa para o paciente, o que precisa ser seguido, né, naquele plano. Por que aquele plano tem que ser seguido? Então, eu vou olhar para você, vou ver, poxa, a Regina tem alergia ao glúten, né? Eu até ia falar do glúten, mas depois você me lembra eu falar o porquê está acontecendo essas coisas com o glúten. Mas eu te explico exatamente o que está acontecendo e por que você tem que comer aquilo. E aí o paciente, porque ele vai estar sendo olhado por diversos profissionais, né? Então, é o médico, é a psicóloga, às vezes, né? No caso de uma obesidade, a pessoa precisa da psicóloga, ou uma fisioterapeuta, né? Em outros casos de outras doenças, né? Então, porque aquele alimento precisa ser consumido, né? E ele não pode ser substituído, porque eu tô passando uma série de alimentos que eu já fiz um cálculo, né? Não sei se você... acho que nem todo mundo tem a noção do que a nutricionista calcula o cardápio, né? Então, não é simplesmente colocar o alimento lá no cardápio. A gente pega cada alimento e abre o alimento, né? Então, digamos que eu tenho uma planilha ali. Naquele alimento eu tenho vitamina A, B, C, mineral, né? E no final, né, com todo o plano, eu tenho somado ali a quantidade de minerais, né, de vitaminas, né, que a pessoa consumiu, né? Então a gente olha para aquilo que ele consome, calcula o que ele consome, puxa, você tem vitamina D baixa, mas olha o que você consome, quase zero de vitamina D. Então vamos adicionar um alimento ali no seu plano alimentar. E por que você tem que comer isso? Porque se você não comer isso, não vai aumentar a sua vitamina D. E aí, quando eu falo isso, vem com substituições, né? Então, por exemplo, você pode comer um alimento ou este, ou aquele, que tenha mesmo conteúdo, né, de nutricional, né? Vitaminas e minerais. Né? E até às vezes fala de aminoácidos até. Porque no caso da depressão, né, da ansiedade, das doenças relacionadas aí a neurológicas, né, ou mentais, né, que a gente chama, existe eu tenho todos os neurônios, eles se interconectam através das sinapses, né? Então eles se comunicam pelas sinapses, que nada mais que impulsos elétricos que passam de um neurônio para o outro.
E a passagem de um neurônio para o outro, ela é feita através dos neurotransmissores, né? Os mais conhecidos aí são a serotonina, que dá, né, a noradrenalina, a dopamina, né? Então, aquilo cai na fenda, o outro neurônio capta e aqueles sinais vão sendo transmitidos dentro do cérebro, né? Então, se eu tenho baixa desses neurotransmissores, aí começa a haver falhas, né? Nessa comunicação dentro do cérebro. Né? Então, por exemplo, no caso da serotonina, eu preciso dar um aminoácido chamado triptofano. Então, quando eu abro aquela alimentação, eu preciso saber se aquele dentro do triptofano, porque dentro do triptofano, dentro do nosso organismo, vai ser transformado até chegar na serotonina. Mas não é só o triptofano, por exemplo. Quando eu falo de um neurotransmissor, no caso a serotonina, eu vou ter cofactores, né? As vitaminas e minerais que fazem aquela transformação do triptofano chegar na serotonina. Então, se eu tiver triptofano e não tiver a vitamina, o magnésio, o ferro, né, o zinco, a B12, né, a B2, a B9, né? Então, se eu não tiver esse complexo B junto com o triptofano, ele não chega a transformar na serotonina. E aí você vai ter aquela monoamina, aquele neurotransmissor. E o que acontece? Quando você chega no médico, muitas vezes ele te dá um remédio que é a monoamina, né? Para você aumentar aquilo lá e o seu cérebro funcionar melhor. Quando, às vezes, você, pela alimentação, você conseguiria suprir a necessidade do seu organismo. É interessante, né, Rita? Que tem que comer aquilo, né? E às vezes fala, não gosto disso, eu quero um bolo de chocolate. Então, eu né? pensei nisso, Rita. Tudo que é gostoso não deve ter a vitamina que a gente procura. De um bolo de chocolate, se você comer também, né? Uma boa quantidade de frutas, verduras e as coisas que você precisa para compor aquilo que está em falta no seu organismo, né? Então, no caso das doenças, né, neurológicas, a gente tem isso, né? O triptofano, a tirosina. Então, quando você abre o cardápio, abre o alimento, você tem que estar atenta a isso, né? Que as vitaminas e minerais e aminoácidos que o paciente precisa estejam ali naquele cardápio. Uhum. Entendi. Olha, a Cristiane falou uma coisa aqui, Rita, em relação ao que a gente tinha falado. Seria muito legal o vídeo que ensinar como lavar e fazer desinfecção dos legumes, frutas e verduras. Aí a Ana, eu acho que é Ana Rodrigues falou, consigo imaginar a planilha da Rita. Aí ela falou, excelente e super detalhada. Aí a Ana está dizendo o seguinte, Ana Temperini, o câncer da minha filha voltou. Tem alguns alimentos que não é bom ela comer? Tem. Só que eu vou te dever essa resposta. Agora, na ponta da língua, eu não tenho. Mas existem alimentos que não pode comer mesmo. Eu vou dar uma pesquisada e a gente... Ana, depois eu tenho o seu contato, eu passo para a Rita e vocês podem conversar. Tá? Por quê? Porque tem algumas coisas que eu acho que não é só o alimento, não é verdade, Rita? Por exemplo, no meu caso, eu sou alérgica a coisas que normalmente as pessoas não são, tá? Cafeína, todo lugar que eu vou, todo mundo me oferece alguma coisa com café. E tem gente que me diz, mas você toma coca. Eu falo, gente, mas é diferente. Se eu tomar um gole de café, o meu corpo empipoca na hora, porque eu já tomei um comprimido de cafeína e eu quase fui parar no hospital. E hoje em dia, cafeína em N produtos industrializados que a gente nem sabe, né? Por exemplo, nos refrigerantes. Sim. Se você entrar em contato com esse produto que te dá alergia, você piora muito, né? Não, e não é só isso. Eu tava com dor de cabeça, minha secretária me deu um remédio que ela tome, para ela é ótimo. E eu quase fui parar no hospital. Ela ficou desesperada. Por quê? Aí eu falei para ela, tem algo errado, tem algo errado. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada no que você me deu. Aí eu fui olhar, eu tomei um antialérgico, aí eu melhorei.
Mas ela falou, gente, eu nunca imaginei que você iria passar mal com isso, porque a mesma fórmula é Mioflex, alguma coisa. É a mesma forma do Dorflex, você toma e não passa. Aí eu fui olhar, eu falei, pois é, mas tem alguma coisa aqui que tem e que não tem no Dorflex. Então é interessante porque o que pode ser para uma pessoa não é para outra. Eu só vou dar uma lida no que as pessoas estão falando, tá? A Ângela falou, eu também tenho dores, Regina. Já tentei deixar de comer glúten, mas é muito difícil. Ângela, se depois você quiser bater um papo, me dá um toque no WhatsApp, porque eu descobri um jeito super simples de substituir o glúten. É substituir a farinha. Então, hoje eu tenho comprado farinha sem glúten, eu faço bolo, eu faço tudo. E eu descobri que a Vic Bold, ela tem um pão agora, que é de beterraba com mandioca, sem glúten, que, gente, tem salvado a minha vida, porque é pão puma sem glúten. Então, eu faço um lanchinho e levo para cá, para o consultório. Eu também uso glúten, a Mina, principalmente, né? E o Vic Bold sem glúten. Que faz diferença. A Duda dizendo, tem coisa que depende dos casos. É bom ter o auxílio de uma nutricionista sempre. Concordo. Bem-vinda, Dani. A Ângela disse, eu quero. Duda, que legal. Então, assim, eu acho que, às vezes, quando a gente fala, eu acho que um risco muito grande, por isso que eu falei da automedicação, né, Rita? A gente fala, bom, para fulana funcionou, para mim vai funcionar. E não é assim, porque cada corpo. Isso que a Rita falou, por exemplo, eu não tinha ideia, eu achava que a nutricionista na boa, e era uma das discussões minhas com a Rita, eu falava, mas gente, por que você só me dá coisa ruim para comer? Me dá coisa gostosa. Mas na verdade não é isso, ela está me dando coisas que o meu organismo precisa e não que o meu desejo de doce precisa. Mas é muito diferente. Se você não tem sensibilidade, porque tem gente que é celíaco, assim, não pode comer absolutamente nada, né? Eu tenho uma amiga que é assim. Então, tem só uma sensibilidade, que é o meu caso, acho que acredito que deva ser o seu, né? Você tem dores, mas você não vai, assim, você não tem aquela diarreia que vai 300 vezes no banheiro, mas você sente dores no corpo. Então, você tem uma sensibilidade ao glúten. E hoje em dia, até eu ia falar lá atrás, mas não, né, a gente acabou entrando numa outra pergunta, né? Qual o problema do glúten? Ele não é o mesmo glúten da época dos nossos avós, tataravós, entendeu? Ele foi modificado, ele é transgênico. Então, praticamente, o glúten daquela época não existe mais, exceto em locais muito distantes, ali no meio do Irã, né? Uma plantaçãozinha minúscula, né? Aqui e lá. Por quê? Porque o mundo todo foi tomado pelo esse glúten transgênico, né? Na verdade, desculpa, pelo trigo transgênico, né? Estou falando do trigo, né? E que ele é mais resistente a pragas. Então, quer dizer, para a plantação é ótimo. Só que o pessoal começou a plantar e comercializar e fabricar as coisas. E ninguém fez um estudo, né, do mal que isso ia causar. Esse glúten de hoje, ele tem 5, 6 vezes mais. Esse trigo de hoje, desculpa, ele tem 5, 6 vezes mais glúten do que o dos nossos tataravós, né? Que naquela época comia assim, não se passava mal, né? Sim. Então, depois se você tiver a oportunidade de ler, né? Eu li um livro chamado Barriga, ele explica exatamente a origem de cada grão, cada trigo, né? É muito interessante essa história, né? Então, hoje em dia, o glúten está diferente. E eu acho que é uma coisa que nós não entendemos, porque muitas vezes as pessoas dizem, agora todo mundo tem esse mimimi de ter frescura com glúten. Na verdade, não, né? Tem um motivo pelo qual as pessoas não tinham e agora tem. Eu não tinha sensibilidade a glúten, eu não sabia, porque nunca foi identificado. E eu me identifiquei agora, com mais de 50 anos, depois de passar mais de 30 anos com dor. E olha que eu fui em ortomolecular, eu fui num monte de médico, não aparecia. Nem os laboratórios, não existe exame que se faça assim, né? Ou existe o celíaco, né? Que está assim ou não de ser celíaco, e a resistência ao glúten não tem um exame específico, né? Sim. Você
pego pelos sinais e sintomas. Então, o médico teria que estar atento a esses sinais e sintomas para ir atento, porque a medicina hoje ela é muito dinâmica, então novos estudos vão surgindo a cada dia, né? E você tem que estar sempre estudando, né? Eu falava, puxa, informática eu tenho que sempre estudar, né? Falei assim, não, nutrição é pior, eu tenho que estudar muito. Muitos artigos que saem e a gente precisa estar atualizado, né? Para poder. Sim, mas eu acho que é em tudo, né, Rita? Tudo, O Manuel está dizendo aqui, eu também sinto muitas dores no corpo. Então, depois, conversa com a Rita, vê se não é uma questão aí de glúten também, como no meu caso, ou outras coisas. A Ana disse, minha filha estava fazendo o último ano de nutrição, precisou parar. Puxa, que triste, Ana, espero que ela possa retornar. E a Duda está dizendo, é a falta de conhecimento que faz com que as pessoas achem que é mimimi. Eu concordo com você. O problema é que hoje tem tanta informação que às vezes tem gente falando tanta loucura que chega uma hora, se você não tiver boas referências, você acaba ficando surtado e aí você começa a achar que tudo é loucura, né? Rita, me conta uma coisa. Por exemplo, agora que você explicou, e para mim ficou muito mais claro essa questão do cardápio, por que que vai uma quantidade, não outra, essa questão que a gente tem a mania, tudo bem, não tem, ela falou que eu podia comer uma batata, então eu vou tirar um brócolis, vou colocar outra batata, eu substituo, e que na verdade não é isso, que existe um contexto por trás e muito personalizado. Então, assim, como que uma dieta personalizada e equilibrada, ela pode ajudar? Porque o que eu entendi, talvez você possa explicar um pouquinho mais, é que se nós nos alimentássemos da forma consciente, adequada, equilibrada, talvez muitas doenças que nós estamos sofrendo nesse período do planeta, nós nem teríamos, né? Então, exatamente, o que a Covid hoje ela está aproveitando da pandemia das doenças crônicas, né? Então, quanto mais a pessoa tem uma doença crônica, mais a Covid está se instalando lá, entrando naquela célula e tomando conta, né? E fazendo a festa, né? Então, quando você está com suporte, né, alimentar bom, né? Você tem a sua vitamina D em dia, né? E todos os parâmetros, né, de exames em dia, né? E quando eu falo em parâmetros de exames, né, o que a nutricionista faz? Na dieta personalizada, ela vai olhar para você, para o que você come, para os seus exames, que muito provavelmente muita gente vem de médico, indicado de médico, já chega com exame, ou se você não trouxer exames, a nutricionista vai te pedir exames. E aí, o nosso olhar para o exame, por exemplo, o médico olhou para o exame né, sob a ótica médica. A gente vai olhar aquele mesmo exame sob a ótica nutricional. Puxa, ele está com isso baixo, que nutriente que está faltando para que aquilo possa melhorar, né? Não sobre a ótica médica, que ele olha um pouco diferente. Inclusive, a gente tem alguns exames que talvez, às vezes o médico não pede, que são os metais tóxicos. Hoje em dia, com a ortomolecular já estão pedindo também, né? Metais tóxicos, as vitaminas e minerais que a gente gosta de medir para entender o que está faltando, né? Apesar de que eu não preciso do exame para dar a sua dieta. Se eu fizer um bom recordatório, né? Recordatório 24 horas do que você come, se você, e no caso o paciente for sincero com a nutricionista e falar tudo, a gente consegue calcular o que você está ingerindo de vitaminas e minerais e poder né, inferir qual vai ser o cardápio proposto, né? É claro que se eu tiver o exame, eu constato aquilo que ele me fala, né? Puxa, realmente está baixo a sua vitamina. Então, é interessante. Além disso, a nutricionista também, de uma forma personalizada, ela vai fazer os dados antropométricos seus, né? Então, ela vai medir as circunferências, né? De braço, né? De cintura, né? Então, a gente tem uma série de classificações, né? Um book de classificações, dependendo da medida,
E também da dobra cutânea, né? Quando você pega a dobrinha, né? Com o adipômetro, a gente vai medir, né? A quantidade de gordura que você tem no seu organismo. Então, é muito importante, né? O ideal é você transformar a massa gorda em massa magra, né? Você aumentar a sua musculatura, porque o seu metabolismo acelera e você vai, no caso, perder mais peso, né? Se for o objetivo do paciente, né? Então, muitas vezes, puxa, às vezes ele está com que tem aquele falso magro, né? Eu tenho MC bom, mas a minha massa gorda está lá em cima e não tenho músculo quase. Então, isso, quando a pessoa conseguir chegar numa idade mais avançada, ela começa a perder muito mais músculo. Então, ela não consegue se manter, né? Porque muita gente fica arcada ou tem dificuldade para caminhar. Então, o músculo é que é o suporte do osso, né? Então, para você fazer todos os movimentos, você precisa do músculo. Então, quando você começa a perder massa muscular, é mais complicado, né? Você vai perdendo qualidade de vida, né? E hoje em dia está vivendo mais, né? Então a gente tem que estender a qualidade de vida, né? Porque se a gente viver mais sem qualidade de vida, então para quê, né? Para que eu vou estender, né, a minha expectativa de vida para ficar sem qualidade? E a gente tem que buscar viver mais sim, mas com qualidade, né? Então fazer é importantíssimo você físico, né? É importantíssimo você olhar para o lado mental e espiritual, né, Regina? Você ter esse lado, né, de fazer uma meditação, parar um pouco do seu dia, respirar, né, né, tirar um pouco tudo que você tem na cabeça, né, porque aquilo lá, né, tem horas do dia que você está tão corrida que você nem respira, né? Então, e é interessante, né, Rita, porque as pessoas falam como se fosse só uma área, né? Eu sempre falo, o ser humano ele é um ser muito complexo. Nós não somos uma parte, nós somos mundos completos dentro de nós que precisam ser olhados, precisam ser vistos. Então, eu acho que assim, quando nós falamos o ideal, na minha opinião, seria que todas as pessoas pudessem passar por essa avaliação personalizada. A Ângela fez uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com isso que nós estávamos falando e que eu comecei a falar. Ela diz: gostaria de saber se é preciso ingerir proteína todos os dias e a quantidade nas refeições para adolescentes. Eu acredito que cada pessoa precisaria passar por uma avaliação individual e personalizada. Não sei se eu estou errada, Rita. Por quê? Porque pode ser que tenha um adolescente que ele coma as mesmas coisas que o outro e ele não absorva por uma questão metabólica. Eu brinco, o DNA não estava meio preguiçoso lá na hora da fabricação. Então ele dormiu e não fez o serviço dele. Entendeu? Então, eu não sei se é possível responder essa pergunta da Ângela, porque eu acho que vai depender de muitas questões, não é verdade? Muitas questões, mas uma coisa que dá para responder, por exemplo, o importante, assim como a água, né? Estou tomando água aqui. Não fico sem a minha caneca. O ideal é você tomar água a cada 1 hora. Mas não tomar assim, a cada 1 hora você vai e toma um copo de água. Por quê? Porque o seu organismo ele precisa estar hidratado o dia todo. Não adianta você tomar 3 litros de manhã e depois ficar o dia inteiro sem tomar água. Né? Porque aquilo lá vai até fazer mal para o seu corpo. Naquela hora que você tomou os 3 litros, você não está se aguentando. Né? E o corpo precisa de hidratação o tempo todo. Né? Por quê? Porque o nosso sangue é fluido, ele tem que chegar nas extremidades, ele tem que circular pelo corpo todo, pelo cérebro. Então, eu preciso da água. Se eu não tomar água, aquilo lá começa a ficar espesso e começa, né, a ficar grosso, né, coagular. Então, você precisa da água. E a proteína é a mesma coisa. A proteína, o nosso corpo está sempre em constante síntese e degradação. Síntese e degradação de proteína. Então, você come, ele está sintetizando, você come a proteína, né, no almoço, ele está sintetizando. Você está ganhando músculo, né, no caso. Né? Quando passa a horário da refeição, 1, 2 horas, você já está degradando a proteína. Então, ideal é que você tenha proteína no café da manhã, né, ovos, né, ou até outras proteínas, no meio da manhã,
né, um lanchinho proteico, um iogurte proteico. Então, você vai ingerindo, né, misturando a proteína para ela estar ao longo do dia, porque assim você tem mais síntese do que degradação proteica. Se você fizer o exercício, né, também, aí um aporte maior de proteína, né, até 3 horas após o exercício, é ideal, porque ele vai ele está reconstruindo aquele músculo que você quebra. Faz uma musculação, você está quebrando as fibras do músculo. Aí você coloca a proteína e o aminoácido, ele vai recompor aquela fibra e você vai ganhar essa massa magra, né? E a massa magra, ela acelera o seu metabolismo e você ajuda a você queimar mais, né, a gordura, né? Então, não sei se eu respondi, mas realmente, cada pessoa cada caso é um caso, né? Então, não adianta eu ir na Rita, fazer a minha avaliação e passar para todas as minhas amigas. Isso, não adianta. Porque muita gente faz isso, né? Pega uma dieta pronta, aí funcionou para tal atriz, para mim vai funcionar. Aí não funciona, xinga a dieta. E não é a dieta, né? Para você, pode ser que não funcione. Por exemplo, eu tenho uma amiga que adora energético. Eu fico péssima com energético. Eu não posso com energético. Meu corpo não dá conta. Então. E ela compra energético para todo mundo. Você vai estudar na casa dela, comprei energético. A primeira vez que eu falei para ela, eu falei, eu tô fora. Ela, por quê? Eu falei, porque eu passo mal. Ninguém passa mal com energético. Eu falei, então, eu passo mal. Tá. E Rita, bom, a Ana Rodrigues diz o seguinte: esse olhar integral é o que estamos precisando. Eu acho que em tudo na vida, Ana. Mas Rita, a gente está aqui, você vê, né? O tempo voou. Voou, né? Tá? E eu ainda tenho mais uma pergunta para te fazer. Tá? Quais os alimentos, Rita, na sua opinião, ou dentro do que você estudou, lógico, podem ajudar na prevenção ou amenizar o sintoma desses transtornos neurológicos ou mentais? Quais os alimentos que seria, óbvio, desde que você não seja alérgico, que seria interessante que você, de certa forma, utilizasse diariamente ou semanalmente? Eu sei que é uma pergunta ampla, tá? Eu sei que talvez você vai me dar umas dicas, mas quais seriam as dicas de alimentos que você daria, até para a gente fazer prevenir ou fazer uma prevenção em relação a essa questão que está tão forte atualmente, principalmente com a pandemia, em relação a esses transtornos neurológicos ou mentais, ou seja, depressão, ansiedade, Parkinson, Alzheimer. Então, o cérebro, ele tem a capacidade de realizar neurogênese, quer dizer, a formação dos neurônios, mesmo até na fase adulta, né? Então, o que a gente pode destacar é um fator que a gente chama de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do encéfalo, né? Que ele participa tanto na formação do neurônio quanto na manutenção dos neurônios já existentes. Então, é importantíssimo. A gente gosta muito de colocar a cúrcuma, né? A cúrcuma ela tem um efeito importante sobre esse BDNF, né? Sobre esse fator. O zinco, a luteína, óleo de linhaça, a ômega 3 e principalmente os flavonoides que estão nas frutas e nas verduras. Então, comer frutas e verduras assim é obrigatório. Você precisa, se você for comer no bandejão lá, for pesar no quilo, né? Pelo menos uns 350 gramas de alface, tomate, brócolis, beterraba, cenoura, né? Então, verduras e frutas, né? O sistema nervoso central, ele precisa de ômega 3. Então, o ômega 3 é um elemento que eu acho que não pode faltar, né? E aí a gente tem isso na sardinha, no salmão, né? Na linhaça. Quando a gente olha para os neurônios, né, que eu preciso melhorar as sinapses, né? Eu tenho a bainha de mielina que ela recobre todo o axônio, né? Que é a célula do neurônio, né? Então,
Ali naquela bainha de mielina, ela é 80% composta de ácidos graxos. Então, eu preciso do ômega 3, né, que é ômega 3, ômega 6, óleos, né, vegetais, né, a, a vitamina B, o folato, B9, né, a N-acetilcisteína, que vem da cisteína que a gente encontra nas oleaginosas, né? Então, você, um mix de castanha, né? Castanha de caju, castanha do Pará, que tem o selênio, que é muito importante, né? Nozes, avelãs, amêndoas, se você tira o amendoim, né, Regina? No caso da Regina, Fui né? obrigada a tirar. O brócolis, a cebola roxa para temperar tudo. Então, isso traz muitos nutrientes para o seu alimento, né? Couve de Bruxelas, né, que são as bráxicas, né, que é a couve de Bruxelas, brócolis, né? Então, se eu fosse escolher um, eu ficaria com o ômega 3, ou seja, a dieta tem que ser balanceada. Eu preciso do lipídio, eu preciso da proteína, né? Porque para compor os nossos neurônios, né? E o excesso daqueles xenobióticos que a gente falou lá no começo, né, os metais tóxicos, né, que eles causam a neurotoxicidade. Então, eles ultrapassam a barreira hematoencefálica e pode estar essa neurotoxicidade ao cérebro. Então, a gente tem que tentar ao máximo retirar isso. E os flavonoides, os compostos bioativos que a gente tem nas verduras e nas frutas, principalmente as frutas vermelhas, né, os berries, os morangos, né? Se a gente puder comprar congelado, bater, né? Aqui já é um pouquinho mais caro, né? Mas as frutas e verduras que você come, elas têm esses compostos, né, bioativos que elas ajudam a detoxificar. Então, se você está um pouco contaminado, né, com esses metais pesados, elas detoxificam também, né? Entendi. Então, é muito importante você ter. Então, assim, não tem como falar para não comer frutas, verduras e legumes, né? Falar Eu acho que é assim, né, Rita? São, de novo, 70% depois da refeição, contanto que você tenha uma refeição balanceada, né, em nutrientes, né? Arroz integral, né? Cereais integrais, né? Batata doce, inhame, cará, né? Mandioca, tudo isso tem nutrientes também, né? Né? A gente olha, né, por esse lado das vitaminas, né? Mas a minha recomendação é comer comida de verdade, né? Comer comida, como é que é? Descasque mais e desembale menos, como diz o guia nosso, né? Guia alimentar da população brasileira. Até se vocês se interessarem em baixar, é muito importante, está na minha bio, né? Tem um link para baixar esse guia, que é do Ministério da Saúde. Ele é muito bom para direcionar um pouco, né, o que comer, né? Como comer melhor, né? vou baixar isso, vou dar uma olhada. Bom, Rita, nosso tempo está terminando, tá? Algumas pessoas colocaram algumas coisas, tá? Que eu acho importante aqui. A Ângela disse: adorei a pergunta, Regina, alimentos que possam prevenir os problemas neurológicos. Eu não consigo saber o nome, deve ser a Cada Leste. Eu disse: adoro a Rita. A Rita é uma excelente profissional. Sim, é boa em tudo que faz, eu concordo com vocês. Ela é super perfeccionista. E eu acho que isso daí é importante. Agradeço por esses e outros que sou vegetariana. A Ana disse: muito obrigada por essa live, que Deus nos abençoe. Excelente live, parabéns, Ritinha, sempre nota 10. Bom, eu quero agradecer por você ter estado conosco. Tá? Eu acho que assim, cada vez mais essa questão de nós olharmos para o ser humano como um ser integral é muito importante. E acho que isso que você trouxe contribui muito. Essa live vai ficar gravada, então quem não teve a possibilidade de assistir inteira, depois tá no IGTV. Se quiserem divulgar, vai ser por favor, divulguem. E nós temos também o contato da Rita, tá? Que estava no convite que nós passamos do Instagram dela. Então, quem tiver mais dúvidas, ou mande para nós, ou entra
no Instagram da Rita, começa a seguir, porque ela vai estar passando mais dicas, tá? E, Rita, da próxima, vamos depois combinar por uma próxima vez nós falarmos um pouco mais e talvez até aprofundar em relação a alguns assuntos, né? Bom, eu agradeço muito, Regina, pelo convite. Estou super feliz de ter podido estar aqui e só agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada. E depois a gente vai conversar. Agora que eu entendi por que eu tenho que comer aquelas coisas que não são tão gostosas, mas tudo bem. Eu agora entendendo é mais fácil. Obrigada. Muito obrigada, gente. Até a semana que vem. Tá? Obrigado por todos que nos acompanharam. E assim, entra no canal da Rita, começa a seguir no Instagram, porque eu acho que agora ela vai começar a postar dicas, pequenas coisas que eu acho que ajudam muito. Às vezes são pequenas dicas que fazem nós realmente mudarmos a nossa forma de olhar para um alimento, e isso faz toda a diferença. Tá? Pelo menos para mim funciona assim, né? Rita, obrigada. Depois a gente se fala. Tchau, tchau. Depois eu te mando o link para você poder também compartilhar no seu Instagram a nossa live. Tá bom? Tá. Tchau, tchau. Eu não sei como desliga. É só sair. Tá. Tchau.